O sangue de Jesus foi derramado por muitos para perdão dos pecados. You make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe. You make it easy. Bom dia, que a graça do Senhor envolva a tua vida nessa hora. Nós queremos convidar você sempre para conhecer essa simplicidade do Evangelho. A Bíblia diz assim que se nós quisermos, nós podemos comer o melhor dessa terra. Deus convida você diariamente a ter o melhor sobre a tua vida, independente daquilo que te envolve, independente da sua condição social, independente do teu conhecimento. Deus convida toda a criação a usufruir do Evangelho, dessa novidade de vida que quando nos alcança, nós somos transformados. Hoje nós vamos falar sobre um ponto essencial, onde nós todos temos que convergir para ter essa vida abundante que a Bíblia, que o Evangelho nos ensina a ter. Nós vamos para o Salmo 32 e diz o seguinte: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque dia e noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, elas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Quando nós olhamos esse salmo, todo esse salmo, o início, a ênfase deste salmo é para que nós estejamos confessando os nossos pecados. Há uma bênção liberada quando nós somos perdoados dos nossos pecados. Deus, Ele é um Deus que conhece todas as coisas, sem que haja uma única palavra nos nossos lábios. Deus já nos conhece. Deus conhece a intenção do nosso coração, mas Ele deixa que nós tomemos as nossas próprias atitudes, porque não adianta nada nós termos um amor forçado. Deus não quer isso. Deus quer que realmente nós sejamos tocados, que num determinado momento da nossa vida nós estejamos parando a nossa existência para refletir a respeito da nossa própria vida. E hoje eu convido você, diante desta palavra, a refletir sobre a tua própria vida. O salmista aqui, ele é chamado na Bíblia do homem segundo o coração de Deus. Mas pelo que nós vemos, este homem segundo o coração de Deus, ele pecou, ele pecava. E ele teve um momento na vida dele que ele sentiu o peso da mão de Deus sobre a vida dele. Primeira coisa que eu quero dizer para você, Deus conhece tudo. Tudo a nosso respeito Deus conhece. Mas jamais nós seremos perdoados se nós não confessamos o nosso pecado. Se nós não reconhecemos o nosso pecado. Deus, Ele é um Deus que não se esquece de nada. Mas quando nós confessamos o nosso pecado, a Bíblia diz assim, que é como se Deus olhasse para nós e dissesse, olha, dos teus pecados eu não me lembro mais.
Do ponto de vista espiritual, é como se um quadro negro estivesse todo escrito, todo rabiscado. Ali seria a nossa vida, as nossas atitudes erradas, tudo ali escrito, tudo rabiscado. Mas de repente, eu reconheço o meu erro, a minha incredulidade, a minha falta de fé em Cristo, a minha falta realmente desse relacionamento com Deus. Eu confesso o pecado para o Senhor. É como se se Ele mesmo pegasse um apagador e apagasse tudo aquilo que está naquele quadro. E se eu disser, Deus, onde eu fiz isso? Ele olha para mim e diz, olha, dos teus pecados eu não me lembro mais. É como se o sangue de Jesus, esse que é poderoso para lavar-nos de todo pecado, derramado há mais de 2000 anos atrás, ele vem e nos redime e nos livra de toda a culpa. E isso é muito poderoso, mas a primeira coisa que nós devemos é confessar os nossos pecados. Enquanto você ouve essa palavra, enquanto você vê esse programa, talvez dentro de você esteja surgindo tanta coisa que te condena. Muitas vezes você deita no teu travesseiro e a culpa recai sobre a tua consciência. É uma culpa que de noite e de dia está sobre você. Não importa o que você fez, confesse hoje o teu pecado. O segundo ponto deste salmo é a importância da confissão. O salmista diz assim, que ele quis encobrir o pecado. Muitas vezes, todos nós, eu já tive tempo na minha vida que tinha coisas que eu achava que era errado. Eu encobria, não contava para ninguém, mas eu não tinha este relacionamento com Deus. Mas o salmista, Davi, mesmo tendo um relacionamento com Deus, ele teve um tempo da vida dele que ele quis encobrir o pecado. Mas ele fala no Salmo que ele foi ficando doente. É como se os ossos dele fossem envelhecendo e se tornaram em sequidão, em deserto. Ele foi tendo um cansaço, uma canseira sobre o corpo dele, um esgotamento, um estresse. É como se ele entrasse em depressão. Quando nós encobrimos o nosso pecado do Senhor, quando realmente nós temos a consciência que nós fizemos alguma coisa errada e continuamos levando a vida como se nada tivesse acontecido, é como se aquela abertura onde a fonte de vida de Deus corre através das nossas vidas, ela ficasse bloqueada por causa do pecado. A Bíblia diz, Deus diz assim, olha, a minha mão não está encolhida para que não possa abençoar, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, quando nós confessamos o pecado, quando nós realmente chegamos diante do Senhor e temos a consciência desse pecado e nós confessamos e pedimos perdão, nós somos renovados. Há uma importância na confissão. É necessário nós confessarmos. O salmista diz, olha, enquanto eu tentei encobrir, os meus ossos envelheceram. Ele ficou esgotado fisicamente. Ele teve problemas. E talvez você esteja com problemas. Talvez você esteja passando por um momento de depressão, de enfermidade física. Talvez você esteja com tanto peso na tua vida, na tua consciência, e você não consegue sair deste ciclo de pecado. Você peca, você tem aquilo que você já escondeu e tudo está internalizado, está tudo dentro de você. Isso precisa sair, isso precisa ser confessado diante do Senhor. Nós confessamos a Deus para que os nossos pecados sejam perdoados. E quando a Bíblia diz assim, olha, confessais os pecados uns aos outros para que sejam sarados. O que Deus está querendo dizer naquela citação? Ele diz, olha, você confessa para mim porque só eu tenho o poder de perdoar. Só Deus pode perdoar. Através do sacrifício de Jesus Cristo feito na cruz do Calvário, eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador, eu confesso o meu pecado, eu peço perdão e em nome de Jesus, eu tenho essa graça do perdão, dessa remissão do pecado. Eu sou livre, eu sou liberto. E depois eu posso compartilhar isso com uma pessoa
que possa me entender, uma pessoa que valoriza aquilo que está no meu coração, uma pessoa que está disposta sempre a me ajudar, uma pessoa que tem os seus princípios firmados na palavra do Senhor, uma pessoa crescida espiritualmente. Então, quando há esta confissão, existe uma cura dessas feridas emocionais, dessas angústias. Muitas vezes você precisa liberar perdão para pessoas. Muitas vezes você está retendo perdão. E nós sabemos da oração, na própria oração que Jesus ensinou, aquela oração modelo, aquela oração que tem princípios tremendos. Jesus disse assim, né? Olha, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, aqueles que têm pecado contra nós. Então, quando nós perdoamos, nós somos perdoados. Se você confessa o teu pecado ao Senhor, você é perdoado, você também deve perdoar ao teu próximo. Um outro ponto neste salmo é o banquete do perdão, é o regozijo do perdão. O salmista ele ficou tão alegre com tudo o que aconteceu, que ele convida essas outras pessoas no próprio salmo a confessarem o seu pecado, a usufruírem desta bênção, desta paz que excede todo entendimento, da vida de Deus. Meu amado, minha amada, todos nós fomos feitos para sermos a imagem e semelhança de Deus. Quando a Bíblia fala imagem, não é uma imagem física, não. É a da mesma substância do próprio Deus, o Espírito Santo morando em nós, liberando através de nós essa vida, essa qualidade de vida que provém do próprio Deus, essa inteireza de coração, esse caráter que provém do próprio Deus. Você é convidado a isso, e quando você não usufrui dessa vida, quando nós não usufruímos, nós ficamos frustrados. Por isso é que quando a Bíblia diz assim, que nós precisamos converter, nós precisamos ter esse milagre, passarmos por uma experiência do novo nascimento. Um dia nós nascemos na carne, mas nós precisamos nascer da palavra, da semente da palavra do Senhor, dessa água do Espírito Santo, para que nós tenhamos o nosso interior renovado, para que nós tenhamos o Espírito Santo habitando em nós e num processo de crescimento espiritual, nós possamos crescer no conhecimento da palavra e nos tornarmos semelhantes ao Senhor. Fomos feitos para isso. Quando não estamos nesse caminho, nós temos peso, nós temos canseira, existe um vazio no nosso interior. O salmista fala isso, muito embora ele conhecesse toda aquela plenitude de Deus, porque ele era rei, o rei Davi, ele pecou. Enquanto ele encobriu, ele envelheceu, ele ficou doente, esgotado fisicamente. Mas quando ele confessou e ele alcançou essa misericórdia, essa graça do perdão, ele fica tão alegre que ele convida todos a usufruírem dessa possibilidade, dessa graça que só o Senhor pode nos oferecer. Um outro ponto é a sensibilidade de nós ouvirmos o Senhor. Nesse salmo, ele diz assim, olha, instruir-te-ei e ensinarei o caminho que você deve seguir. Agora, não seja como o cavalo ou como a mula que precisa de cabresto para que tornem a ti. Então, Deus está falando, olha, não seja rebelde, não seja obstinado, mas seja sensível à voz de Deus. Hoje, enquanto você ouve essa palavra, seja sensível à voz do Senhor. Deus está aí, Deus está aí. Aí mesmo você já pode ser livre, já pode usufruir desse banquete que o perdão traz. Então nessa hora, ali ainda o salmista diz assim, olha, os ímpios eles vão sofrer, é uma conclusão. Eles vão caminhar por esse caminho, coração endurecido, vão sofrer as consequências do pecado, da falta de confissão, mas aquele que é justo orará a ti a ponto de ser salvo. Então nessa hora eu convido você a estar orando. Você que tem algumas coisas a confessar ao Senhor, confesse a Ele e já sinta essa graça do perdão sobre a tua vida. Amém? Senhor, nós nos achegamos diante ao Senhor, diante dessa palavra, diante de Ti, com essa palavra, pedindo, Senhor, perdão. Somos pessoas falhas,
Deus, e muitos, Senhor, que estão vendo esse programa, talvez tenham um pecado, Senhor, que do ponto de vista deles não tem perdão, porque já foram longe demais, Senhor, ó Deus, nessa vida de coisas erradas. Mas para Ti não existe nada impossível. Tu podes apagar todos esses pecados, ó Deus, quando existe um pedido de perdão, um arrependimento, uma confissão genuína, Senhor, do coração. Deus, eu quero orar por cada um desses, Pai, que está fazendo essa oração junto comigo, Senhor. Deus, que eles possam realmente estar se arrependendo, tomando um novo rumo, Senhor, nas suas vidas, Senhor, e que eles possam, já terminando essa oração, já durante essa oração, receber essa bênção, esse banquete, Senhor, que Tu nos ofereces, Senhor, dessa paz que excede todo entendimento, que provém da vida do Senhor. Eu oro abençoando essas vidas em nome de Jesus. Amém e amém. No programa de hoje, nós falamos sobre a bênção do perdão divino. É tão maravilhoso quando nós nos vemos livres de todo o peso da culpa. Isso é para você e é para todo ser humano, porque um dia Jesus morreu por cada um de nós. Convidamos você para usufruir desse conhecimento que vai te levar à verdadeira liberdade. Venha estar conosco nas nossas celebrações, siga-nos através das redes sociais, acesse o nosso avportal.com.br e, se você quiser, assista novamente esses programas para que você seja edificado. Um ótimo dia para você e até o próximo programa, se Deus quiser. You make it easier to be.